Bom, tudo bem, pessoal? Aqui é Eduardo Ketz. Estou hoje aqui para falar com vocês um pouquinho sobre gestão de escritórios de advocacia. Mas dessa vez o foco, vocês sabem, quem me acompanha bastante vê eu falando de marketing, eu falando de fechamento de contratos, enfim. Mas eu tenho me dedicado mais, porque eu sei que esse é o ponto relevante que demonstra se um escritório, se uma equipe jurídica vai ter sucesso ou não, se vai ser recompensada com o tempo, né, à medida que desenvolver o seu trabalho jurídico em equipe, ou vai conseguir, ou não vai conseguir desenvolver e buscar as recompensas que a profissão traz. Bom, para a gente conseguir analisar isso, a questão é estudar os recursos humanos. Estudar, basicamente, formas de fazer com que o trabalho jurídico, o desenvolvimento de um trabalho jurídico coletivo, né, um trabalho jurídico uh, em grupo e não individual, né, seja um trabalho que recompense, que vale a pena, que seja cada vez mais satisfatório e que traga realização não só financeira, mas também profissional para as pessoas que compõem aquelas equipes jurídicas que a gente costuma chamar do time do escritório, equipe do escritório, o pessoal lá do meu escritório, enfim. A gente vem vendo uma realidade que é preciso ser estudada para a gente entender as pessoas dentro do escritório de advocacia, dentro da nossa profissão. O que é o medo que atinge as pessoas, a realidade que atinge as pessoas, os estresses da vida diária, mas também os fatores externos ao escritório que também influenciam no dia a dia da advocacia, no dia a dia de cada um de nós. Hoje a gente vive, na realidade, um desprestígio da profissão. A gente vê cada vez mais grandes massas de advogados sendo desempregadas, né, sendo deslocadas das suas funções anteriormente vinculadas a grandes escritórios, basicamente, né, e a gente já vê da parte da transformação digital várias modificações que impactam não só a jovem advocacia, né, mas também advogados mais experientes, advogados plenos, advogados sêniores, que estavam ligados a grandes bancas, né, nos últimos anos, e a gente vê muita gente sendo desempregada após 10, 20, 25 anos de profissão dentro daquela banca, e tudo isso basicamente pelas grandes transformações digitais que vem impactando o mercado jurídico. Bom, essa transformação digital vem concentrando, né, dentro das grandes bancas que trabalham com advocacia em massa, um poder basicamente vinculado à questão da automação, né? E a questão agora entrando com mais força ainda a questão da inteligência artificial, que vai construindo formas de substituir o trabalho real, trabalho vivo das pessoas que trabalham nesses escritórios, por um trabalho automatizado, um trabalho mecanizado, né, robotizado, como qualquer um preferir. Isso nunca se viu antes, né? Isso nunca se assistiu no Brasil ou qualquer lugar do mundo, né? O Brasil, cabe a gente falar que é um dos países que está sofrendo maior uh, os impactos, né, da transformação de uma forma maior, assim, os impactos da transformação digital dentro dos escritórios de advocacia. É um dos pioneiros, um dos vanguardistas, né? Então, inclusive por conta da nossa realidade jurídica hoje no Brasil, que é massivamente a maior do mundo, né? Próxima aí das maiores do mundo. Então, nessa realidade, a gente tem que entender que o advogado, ele nunca foi tão pobre no Brasil, nunca existiram advogados tão pobres no Brasil como nos dias atuais. Nunca existiu advogados que ganham tão pouco quanto os advogados, alguns advogados nos dias atuais. E também nunca se viu no Brasil advogados que ganham tão bem e são tão ricos como nos dias atuais. A gente pode ver, quem não conhece, pode procurar, por exemplo, o caso do casamento aí do doutor colega Djalma Rezende, que atua na defesa dos agroindustriários, que são, por exemplo, não só nisso, mas são acusados de crimes ambientais. Né? Pode procurar no Google. Então, se boa parte
de um lado, né, os gestores dos escritórios, eles vivem trabalhando de uma forma a não visualizar uma remuneração justa, como identificar e criar uma forma de remuneração justa, 100% justa para o seu pessoal, né? Então, a dificuldade de identificar quem que se dedica mais, em qual período, e que merece uma recompensa maior do produto total do trabalho, né? Já que o trabalho abstrato gerado por uma equipe jurídica, ela tem um pouco de cada um de nós, né? De cada membro dos nossos times, né? Dos nossos grupos de profissionais, desde o secretário, estagiário, até o advogado mais sênior, mesmo que eles não tenham participado da produção daquele processo, porque indiretamente os advogados sêniores também lidam e ensinam, né, os advogados mais novatos a trabalhar, assim como os mais novatos, os mais jovens, né, também trazem informações, atualizações para o escritório e formam um conhecimento coletivo. E que esse conhecimento coletivo e essa equipe junta que produz o resultado de um processo, e não um advogado autônomo, sozinho, dentro de um escritório, que fica responsável pelo processo. Isso que é preciso a gente entender quando a gente fala em gestão de equipes, né, em melhoria de times, em alto desempenho, em alta performance. Então, se de um lado os gestores não têm como visualizar essa remuneração adequada, o que eles fazem? Eles visam reduzir ao máximo a possibilidade de remuneração de todos os colaboradores. Essa é a regra geral. Se os gestores ficam procurando uma forma de reduzir as remunerações de todos os seus colaboradores, enfim, né, de uma forma cada vez mais complexa, né? A gente vê também por outro lado, e não é muito incomum, que os advogados novatos, os advogados plenos, com alguma experiência, também muitas vezes eles fazem um trabalho que não é o suficiente, né? Fazem também uma entrega que talvez poderia ser melhor ou de uma forma mais volumosa, mais rápida, né? Porque também não se enxergam recebendo uma recompensa por aquele serviço. A gente tem que entender que o advogado, ele quando busca a advocacia, ele busca uma recompensa maior do que um salário fixo, né, do que um salário de serviço público, que independente se você trabalhar mais ou menos, você vai ter a mesma remuneração. Então, o advogado, ele busca uma coisa que não se existe no serviço público, que é uma recompensa financeira maior em decorrência do seu esforço maior, né? Então, a gente visualiza que dentro desse quadro existe um gap, né, um vácuo aí entre o que o escritório, o gestor da equipe quer, né, o que o gestor da equipe visualiza e que as pessoas, os advogados que trabalham nessa equipe tendem a prestar, e aí essa necessidade de se entender joga, então, os honorários para baixo. Mas não joga só os honorários da equipe para baixo, né? Ela, juntamente com essa dificuldade de identificar o que é justo e o que não é, joga também a produtividade da equipe para baixo. Né? Por que eu vou me esforçar mais se o meu colega que não se esforça tanto no mês passado ganhou a mesma coisa que eu? Né? Ou ganhou mais que eu, porque ele tem um cargo mais tempo aqui, enfim. Bom, então a gente vê também que tem a questão depois da reforma trabalhista, que isso também afetou a advocacia. Se antes já existia a terceirização do serviço jurídico, a gente percebe também que está se acirrando cada vez mais aí a realidade de freelancers, né? Freelancers dentro dos escritórios de advocacia e cada vez mais os freelancers permanentes, ou seja, são freelancers que trabalham o ano inteiro e ganham de acordo com uma certa demanda, sem vínculo empregatício, sem direitos sociais, sem férias, sem 13º, sem qualquer coisa que seja de garantia do seu trabalho. Assim como eles também, na maioria das vezes, também não têm direito à participação ao final dos processos. Então, foi uma intensificação da redução, do aviltamento da renda da maioria dos advogados, certo?
Então, a gente vendo por esse lado, a pressão, a gestão, a corda sendo puxada de um lado e de outro, a gente identifica que quem é que faz com que a remuneração, a renda, né, da advocacia se reduza? O próprio advogado. Né? A gente não pode imaginar que é fora da nossa categoria, que são outras empresas que estão oferecendo honorários menores, mais baixos. E quando os escritórios aceitam essa forma de remuneração menor, né, então eles estão aceitando que toda aquela categoria de advogados seja vilipendiada e tenha uma redução de honorários. Né? A gente consegue ver também que nessa realidade da transformação digital, a tecnologia que vem para auxiliar os advogados nem sempre é uma tecnologia que favorece o advogado. Pode facilitar a sua contratação, pode facilitar a comunicação, mas nem sempre a lógica dentro de um sistema de jurídico, ou de auxílio, ou de comunicação da nossa categoria, ela vai melhorar o resultado, certo? Ela pode inclusive, otimizar a redução dos honorários. Ela pode fazer com que os advogados ganhem menos, né? Sejam cada vez mais explorados por conta da possibilidade, por exemplo, de um leilão de honorários, que a OAB proíbe, porém, dentro de algumas tecnologias, isso é largamente utilizado, né? Então, a gente tem que entender que as tecnologias, elas afetam diretamente, e a gente tem que entender que as tecnologias fazem parte da construção da nossa nova realidade em um momento que a gente está vivendo a transformação digital, certo? E a gente aqui na DVBox, a gente preza muito por isso. A gente preza muito em trabalhar de uma forma e entregar um sistema que permita resolver essas lacunas, esses dilemas da profissão, essa dialética existente entre o gestor e o colaborador, de uma forma que seja vantajoso para todos, né? Em esquemas que permitam o ganha-ganha. Né? Então, basicamente, a DVBox identificou, dentro dos escritórios de advocacia, essa diferença de divisão da recompensa, porque o gestor, o que ele quer? Ele não quer explorar, em primeiro momento, ele não quer explorar o colaborador. Ele quer que o colaborador produza adequadamente, de forma consistente e permanente, para que ambos ganhem mais, né? Assim que funciona a lógica de um escritório. Porém, sem as ferramentas, não há como o gestor fazer isso. Então, a gente pensa que hoje, ofertando o sistema Task Score, que muitos ainda não conhecem, né, que é o sistema de pontuação por tarefa, Task Score, ele é essa ferramenta ideal para que o gestor consiga identificar na sua equipe quem faz mais e quem faz menos. Né? Quem é aquela pessoa que realmente produz mais e quem produz menos. Ou entre próprios sócios, no escritório com duas pessoas. Muitas vezes as sociedades, elas se desmancham, elas não perduram por conta de que os sócios estão, às vezes, muitas vezes se dedicando junto, porém um está com um momento de mais dedicação do que o outro, e aquele outro não consegue responder na mesma velocidade, na mesma dedicação naquele momento de vida, e acaba que gera uma insatisfação, porque aquele que está produzindo mais não tem ferramentas de como argumentar que deve receber mais naquele período. Então, o sistema de Task Score, ele resolve basicamente isso. Né? Ele consegue criar dentro da advocacia uma coisa que não existia até hoje, que é o quê? Basicamente, cada indivíduo dentro do bolo, né, da produção jurídica daquele escritório, ou seja, cada indivíduo, e aí vocês podem ou não incluir os auxiliares como o pessoal do financeiro, a secretária, o estagiário, outros colaboradores, bacharéis, controllers, enfim, as pessoas conseguem identificar qual é o percentual deles, de participação deles na produção daquele resultado total. Né? Então, essa é a grande vantagem do sistema de pontuação por tarefas. Você consegue identificar quanto você
e cada um dos colaboradores produziu e entregou dentro de cada mês, ou dentro de um ano, né, ou dentro de qual seja o período. Conseguindo medir esse trabalho, a gente consegue, mesmo coletivamente, produzir um trabalho autônomo, né, ou seja, um trabalho com autonomia. E a autonomia, ela gera muita motivação para trabalhar, ela gera muita disposição para trabalhar, certo? Não só o gestor consegue controlar melhor a sua equipe e definir e visualizar métricas de produtividade da sua equipe, como também cada outro colega, né? Então, a gente consegue ver o Task Score funcionando dentro dos escritórios de uma forma positiva para evitar aquelas conversas paralelas que muitas vezes geram dúvidas, geram insatisfações que na realidade não existem, né? Muitas vezes, na experiência dos advogados que já estão usando há mais de um ano o Task Score e tendo resultados excelentes, resultados de aumento de produtividade de 4, 5, 6 ou 7 vezes, né? Eles conseguem identificar que o colega também está trabalhando, né? E a gente percebe que isso é muito relevante, porque o ser humano, não só o advogado, os advogados, os operadores do direito, mas o ser humano é, sim, um ser egoísta e individualista, né? Então, a gente percebe que o nosso trabalho, ele sempre é mais difícil de se realizar, ele tem mais méritos, ele tem mais, né, ele foi mais duro para ser trabalhado do que o trabalho do outro, certo? Então, quando a gente vê o trabalho do outro, a gente tende a, né, desvalorizar, subvalorizar. Isso a natureza humana faz, né? E quando a gente fala do nosso trabalho, a gente tende a superestimar, a supervalorizar, certo? Então, um sistema de pontuação por tarefas, como o Task Score permite que se implante no escritório, permite esse trabalho autônomo e justo, né? Com uma remuneração justa, e também permite um crescimento muito grande da produtividade, né? Porque resolve a questão basicamente intrínseca dentro daquela pessoa que está pensando se vai se dedicar ou não, que sim, que ela deve se dedicar porque ela vai ser recompensada. E essa é a natureza do advogado, ser recompensado financeiramente pelo trabalho desenvolvido, certo? Então, basicamente, a gente precisa pensar, antes de mais nada, para existir, para conseguir construir uma produtividade e um alto desempenho, né, superar algumas limitações que nós advogados temos como ser humano, mas também decorrentes da própria natureza do ensino jurídico que nos contamina, certo? E eu baseio aqui eu elenco 4 itens que a gente precisa superar e se aprofundar e melhorar. Primeiro é o individualismo, né? A gente é egoísta e a gente tende a ter dificuldade de trabalhar em equipe, por conta também disso que eu falei, né? De desvalorizar o trabalho do outro ou subvalorizar, para a gente não falar tão pesadamente, e superestimar o nosso, mas também por outros motivos, né? Também a gente precisa, no número 2, construir uma compreensão mais profunda de quem queremos defender, né? Isso passa por entender as pessoas com que a gente vai lidar e com quem que a gente quer construir a nossa carteira de clientes, né? E o que a gente vai ajudar essas pessoas para que no final da vida a gente consiga pensar, não foi só por dinheiro, não foi em vão que a gente construiu isso, né? Então, esses são os 2 primeiros pontos. O terceiro ponto que eu acho extremamente relevante é a gente conseguir construir autovalorização, né? O advogado precisa se autovalorizar, né? Entregar para ser um trabalho que seja valorizado pelas pessoas, e isso passa, sim, pela autovalorização. E aí, por fim, o 4º item que eu acho essencial a gente entender é a multidisciplinaridade, né? O advogado não pode ficar acreditando que só conhecimento de direito material, direito processual são suficientes, né? A gente tem que conhecer profundamente isso, mas se você optar pela advocacia, não, independente de qualquer setor que você fique no escritório, né? Seja no contato com o cliente, seja mais em back office. Claro que cada uma dos locais vai exigir mais isso, mas é preciso ter conhecimentos de gestão, ter conhecimentos de
da área financeira, de marketing, de fechamento de contratos, né, porque senão você não vai conseguir se desenvolver, né, vai ficar muito limitado, certo? Então, em todas essas partes, esses 4 itens que eu quero falar, falei para vocês, quero dizer que existem técnicas e metodologias que devem ser ensinadas, elas devem ser estudadas pelos advogados e que elas imprimem no dia a dia uma nova lógica, né? Elas imprimem no dia a dia uma lógica que vai fazer com que a equipe e os advogados, ao aplicar essas metodologias, tenham um crescimento consistente, tenham um crescimento mais consolidado, alicerçado, e que o acúmulo da aplicação dessas metodologias, juntamente com conhecimento técnico, conhecimento de direito material e processual, conformem um advogado sólido, de sucesso, com uma boa reputação e com bem estruturado, né? Um profissional bem estruturado. Então, o conjunto dessas técnicas é o que a gente chama de escritório digital, certo? O escritório digital, ele passa e ele ultrapassa a tecnologia. Ele ultrapassa a existência da internet em si, porque ele traz, dentro dessa plataforma, dentro dessas novas possibilidades de organização e comunicação, metodologias mais ágeis e mais precisas de organização do trabalho, né, do trabalho jurídico, certo? Então, a gente, quando conversa sobre isso, a gente ouve muito falar e as pessoas percebem que o escritório digital, ele passa pelo marketing jurídico digital. E sim, o marketing jurídico digital é uma dessas metodologias que busca profundamente o conhecimento do nosso público, né? O item 2 ali que eu citei antes, mas também ele inclui outras metodologias que atacam e visualizam essas outras questões, né? Que é o individualismo, a compreensão das pessoas, que a gente não tem essa compreensão, né? A autovalorização e a multidisciplinariedade. Bom, então, hoje a gente está tratando, para resolver esse dilema da remuneração dentro dos escritórios, criar uma realidade, imprimir uma realidade onde toda a equipe, inclusive com o gestor, consigam elevar, alavancar a produtividade do escritório de uma forma produtiva para todos, é o sistema Task Score, né? Um sistema de gerenciamento por pontuação nas tarefas, né? Então, a gente também chama de sistema de produtividade com pontuação de tarefas, porque ele, na verdade, é um sistema muito poderoso, muito ágil, né? E um sistema que conseguiu colocar objetivamente a abstração do trabalho intelectual num sistema de tecnologia. Ela conseguiu buscar o trabalho intelectual e quantificar ele pela percepção daquelas pessoas que fazem parte da equipe. Por isso é muito importante um processo justo de pontuação das tarefas. Então, talvez à medida que a gente vai explicando, vai fazendo mais sentido, mas esse processo é interessante de que o gestor tenha liderança na implementação, né? Então ele precisa dominar isso, mas também que ele tenha um espaço, né, para que as pessoas falem sobre a pontuação e otimizem cada vez mais essa pontuação da forma que elas entendam necessárias e justas, né, para cada um. Bom, como é que a gente vai sugerir para construir esse sistema de pontuação por tarefas? Em primeiro lugar, registrar todas as tarefas, fazer uma lista completa. Alguns escritórios começam com 100, 120, 150 tarefas listadas em todas as fases do processo, seja também na área de marketing. O advogado sempre faz alguma atividade na área de marketing, ou a sua equipe. Na fase de contratação e fechamento, aquele primeiro atendimento, na fase de atendimento pós-venda, na parte administrativa, extrajudicial, ou mesmo conciliatória, consultiva, né? Tem as tarefas próprias daquela fase, tem a fase de instrução probatória. Então, a fase judicial ali tem inúmeras tarefas no processo, fora do processo, que também devem ser listadas, que não são só do advogado, mas também, às vezes, são dos seus auxiliares, seus colaboradores, são de correspondentes também.
né? São tarefas que vinculam o relacionamento com o cliente. Então, basicamente, as tarefas, elas são, né, e continuando aqui na parte das fases, também temos as tarefas da fase de recursos, né, e a fase de execução e cobrança, certo? Então, a gente visualiza que as tarefas, elas se baseiam, e o escritório em si se baseia no relacionamento com três destinatários da sua comunicação, né? Então, em primeiro lugar, a comunicação interna da equipe, advogados com advogados. Esse é o primeiro relacionamento que se estabelece para a construção de um escritório de advocacia, né? E depois, as relações com os clientes, certo? E também as relações com o juiz. Na figura do juiz, a gente representa o poder judiciário e todo o poder público em geral, certo? E ainda tem algumas outras relações que entrariam na esfera do cliente, mas que não são diretamente relações com ele, mas são relações com ex-empregadores, né, com testemunhas, mas que ficam dentro desse grupo de relacionamentos com o cliente. Então, na verdade, um escritório de advocacia, o advogado tem que pensar que ele pode abstrair o trabalho físico, né, a reunião física, porque as pessoas se encontram num escritório físico tradicional para se comunicar. E havendo outras formas de comunicação, elas não precisam mais se reunirem, né? Então, ou elas podem continuar se reunindo, mas o sistema Task Score, ele funciona para quem trabalha presencialmente ou para quem não trabalha presencialmente, certo? De qualquer forma, um escritório de advocacia da mesma área jurídica, geralmente ele tem as mesmas tarefas, né? A área previdenciária, a área criminal, a área de família, a área de direito administrativo, empresarial, tributário. Se você fizer uma lista de tarefas de cada área do direito, sim, é possível a gente identificar tarefas padrões. E poucas tarefas, talvez 10 ou 20% das tarefas são tarefas específicas de escritório A, B ou C. Então, aqueles 10% que fazem parte da nossa personalização, da forma que a equipe em si lida com o seu trabalho diário. Depois de registrar todas as tarefas numa planilha, é interessante fazer a pontuação. Como que eu sugiro para ser feita essa pontuação de forma mais objetiva? Eu sugiro que o gestor faça sozinho, né? Depois de listar todas elas, e comece pontuando a tarefa mais complexa de todas, para estipar o teto máximo dessa pontuação. Eu sugiro que 300 pontos aí é uma faixa ótima já. Claro que algumas situações de boutique talvez tenham umas tarefas mais complexas, né? Processos mais complexos. Porém, sempre pode quebrar as tarefas em finalidades menores, na busca de finalização da tarefa como menor. Por exemplo, eu quero conseguir cópia da identidade de um cliente meu. As atividades que a pessoa vai fazer para conseguir essa identidade, essa cópia de documento, elas podem ser divididas em 10, talvez, né? Pegar o telefone, ligar, falar, deixar recado, ligar de novo, mandar e-mail, alguma coisa assim. Mas você vai listar ali naquelas tarefas apenas aqui a finalidade. Qual é a finalidade? Obter o documento do cliente. Bom, algumas vezes elas vão demorar mais tempo para se conseguir, algumas vezes vão ser mais rápidas, por isso que é importante tentar trabalhar uma média de tempo e de complexidade. Tá? Então, basicamente a pontuação ela é definida exatamente assim. Não apenas a complexidade da tarefa, mas o tempo que a pessoa precisa investir naquela tarefa para ela ser realmente analisada e obter uma certa nota, né? Uma certa pontuação. Certo? E quanto mais fácil, mais rápida de ser feita, né? Mas menos complexa, menor é a pontuação dela. Certo? Bom, depois que lançar assim a primeira, a mais complexa e a mais simples, lançar no meio dessa escala uma tarefa intermediária, né? Por exemplo, fazer uma apelação ou ir numa audiência, né? Quantificar isso. Uma audiência, por exemplo,
conciliatória, ela é mais fácil do que uma audiência de instrução, né? Então, a gente tem que, às vezes, separar e detalhar melhor essas tarefas de uma forma a conseguir obter a pontuação mais correta, certo? É importante a gente aqui que o gestor, depois de fazer essa lista e fazer essa pontuação, ele tem um papel relevante de o que se chama em administração de empresas gestão de stakeholders, né? Gestão da sua equipe para se adaptar a esse novo sistema. Ou seja, antes de falar e de impor aquilo, ele precisa fazer uma reunião, apresentar a ideia, ouvir as resistências, as objeções com atenção, né? Deixar as pessoas falarem a opinião delas, e aí depois colocar também os pontos positivos, colocar o que o escritório tem a ganhar, colocar o quanto pode crescer com esse sistema de pontuação por tarefas, e não só o que o escritório tem a ganhar, mas com o que cada um vai ganhar. Por isso que é muito relevante que o gestor, nesse momento, aja de duas formas. Primeiro, mostrando que haverá recompensas, né? Haverá recompensas, sejam financeiras, sejam não financeiras, né? E a gente pode fazer uma lista depois, e a gente vai disponibilizar uma lista de recompensas não financeiras adequadas a escritórios de advocacia e algumas considerações que a gente tem. E aí usar essas recompensas de uma forma a motivar a equipe para fazer aquilo. Como eu falei antes da palestra, o advogado realmente é movido pelo reconhecimento do seu trabalho e também pela questão do reconhecimento financeiro pelo seu trabalho, né? Então, é importante que o gestor deixe claro que haverá recompensa. Mas também, por outro lado, é importante que o gestor se imponha, né? Que o gestor diga, não, aqui para frente, nesse escritório vai ser assim. Quem não quer, quem se sentir incomodado, quem não se adaptar, né, pode procurar outro lugar para trabalhar, assim que conseguir, me avise que eu faço desligamento, enfim. Não haverá meio termo, não haverá exceções. Tá? Então, nessa lógica de colocar um sistema de pontuação por tarefas dentro do escritório, com certeza vai desacomodar as pessoas, vai tirá-las da zona de conforto, e muitas vezes isso é ótimo para o escritório. Isso faz com que as coisas deem uma chacoalhada, né, que a poeira debaixo do tapete seja vista, seja limpa, né, e, enfim, que volte a se produzir de uma forma mais motivada, de uma forma mais eficaz, certo? Porque, na verdade, mesmo estando na zona de conforto, com o tempo, com baixa produtividade, a gente só tem um caminho para o escritório de advocacia, né? Cada vez mais difícil se advogar, né? Cada vez mais difícil se conseguir resultados. Então, a gente entende que a implementação da gestão por tarefas, em todos os casos que eu acompanhei, elas mostraram que as pessoas que não estavam a fim de produzir foram as primeiras a criar resistência, a querer sair, a querer boicotar o sistema, e o gestor que não viu isso acabou se arrependendo alguns meses depois. Certo, gente? Bom, também recomendo fortemente que se estabeleça, a partir do segundo mês, né, seja do segundo ou no terceiro mês, uma pequena gratificação, né? Não importa, pode ser um valor mínimo aí, vale alimentação dobrada, alguma coisa nesse sentido, mas que permita que a pessoa, fazendo a pontuação mínima que o escritório espera, né, ela consiga obter aquela gratificação. Já vai ser uma grande coisa, tá? Por que é importante a gente definir também, e isso é uma questão muito relevante na aplicação do sistema de pontuação por tarefas, é que a gente defina, que o gestor defina qual é a pontuação mínima que ele espera de cada colaborador, né? E isso eu tenho certeza absoluta e todos os livros e maiores teóricos de recursos humanos falam que é preciso deixar claro para o colaborador o que a empresa espera dele, o que o gestor do escritório espera dele, certo? E se você define uma meta mensal, e ali, por exemplo, na DVBox, você vê essa linha todos os dias de quanto que a empresa espera dele, se ele está abaixo da meta, ele já vai dar um gás, porque ele consegue enxergar que ele tem capacidade de alcançar
aquele patamar. E se ele está acima, ele está satisfeito, e muitas vezes ele até está com vontade de produzir bem mais acima do que a empresa espera. Então, acaba nivelando todos os colaboradores por cima, e não por baixo, como acontece no controle de horários, que muita gente já falou por aí. Certo? Algumas considerações importantes para quem for aplicar o Task Score no seu escritório, né? É a questão de não mudar, por exemplo, a pontuação dentro do mês corrente, porque isso gera uma insatisfação e uma insegurança muito grande. Então, como regra, a gente sempre aconselha que se mude sempre até o dia 2 do mês. Se não conseguiu fazer a mudança ali daquela tarefa, deixa para o mês seguinte, salvo, e fazendo uma reunião, explicando a situação, e dizendo que aquilo é muito relevante para a empresa, para o escritório, né? Por fim, a gente também não recomenda incluir o sistema de pontuação por tarefas no contrato de experiência. Durante o contrato de experiência, a gente recomenda que a pessoa conheça o sistema, que ela faça suas tarefas, que ela pontue para ela se identificar e se encontrar, mas somente depois que ela for efetivada dentro do escritório, por uma série de questões aí, ela seja realmente incluída no sistema de pontuação por tarefas. Certo, pessoal? Só para fazer uma ressalva, obrigado primeiro pela participação no evento aqui. A Semana da Advocacia de Resultados vai trazer palestras ótimas, de grandes nomes do mercado jurídico, né? E eu espero que vocês fiquem até o final, assistam todas as palestras, nenhuma delas, pelo que a gente conversou, vai ser perda de tempo. Elas estão sendo muito bem construídas, certo? E espero que vocês participem. Por fim, eu só quero deixar claro ali também que existe uma outra forma de usar a pontuação por tarefas que os escritórios que já nascem totalmente digitais, eles estão usando. Tá? Eles visam, e isso é permitido pelo direito do trabalho, pela CLT, que você remunere simplesmente em cima das tarefas. Tá? E isso pode também ser feito um aditivo contratual, que seja migrado um contrato de horários para um contrato de tarefas. Tá? Então, muitos escritórios eles estão passando a remunerar baseando na pontuação por tarefas e considerando aquela pontuação como o cumprimento do ponto. Ou seja, em vez da pessoa ter que cumprir o ponto, ter que bater ponto para estar no escritório do horário X a Y, não. Ele tem que cumprir uma pontuação mínima, por exemplo, 100 pontos, 120 pontos, 150 pontos, e aí, com essa pontuação mínima, ele está com o registro da sua presença, né, no escritório computada. Caso ele não faça uma pontuação, digamos, todos os advogados do mesmo nível façam uma pontuação lá de 3.500 pontos no mês, e essa pessoa fez uma pontuação de 2.000 pontos por mês. Bom, ela não foi trabalhar, né, ou ela não produziu, pelo menos, minimamente como os colegas, então o salário dela tem que ser integralmente considerado em cima disso. E daí não se usa gratificação. A pontuação vai determinar realmente qual é o salário que a pessoa vai ganhar, configurando bem certinho ali, de uma forma adequada, o que a empresa espera de um advogado, minimamente, né, cumprindo aquela meta mínima de pontuação ali, é possível que se adeque, que seja uma relação saudável entre a gestão do escritório e o próprio colaborador. Certo, pessoal? Então, era isso. Espero que tenham gostado. Quem gostou e quem não conhece o sistema Task Score, faço o convite de abrir um período de trial, experimentar a DVBox na sua banca jurídica, né? E visualizar que é, sim, o melhor sistema de metodologia de organização e metrificação da produtividade de uma equipe jurídica que existe hoje no mercado. Obrigado, pessoal. Aproveitem aí o nosso evento e até mais.